Irmãos, a graça e a paz, Deus abençoe a todos. Seguindo a série de exposição do livro de Apocalipse, eu quero ler aqui Apocalipse no capítulo 3, do versículo 7 ao 13. Diz o seguinte: a sexta carta à igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, e eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem está acompanhando a exposição aí, do livro de Apocalipse, nós vemos que Jesus ele envia carta às 7 igrejas da Ásia. E nessas cartas, Jesus vai revelar que ele vê as igrejas, né? Dá para você perceber, você assista os vídeos, né, das exposições, tanto da igreja de Éfeso como de Esmirna e as demais. Uma coisa nós percebemos em cada igreja, em cada carta, que Jesus ele olha para as igrejas diferente do olhar do homem. Pois as igrejas nem sempre são o que aparenta ser. Jesus conhecia a igreja e conhecia a cidade. E Jesus sempre lhe falava em uma linguagem que o povo entendia. Ele criava pontes de comunicação. Átalo criou a cidade para ser embaixadora da cultura helênica. Mas Cristo diz que colocou uma porta aberta diante da igreja para que eles pudessem proclamar o evangelho da salvação e não a cultura grega. Nos primeiros versículos, no verso 7, Jesus começa a destacar que ele é separado, que ele possui santidade absoluta em contraste com os que vivem em pecado. Jesus é Deus e não a cópia de Deus. Havia centenas de divindades naqueles dias, mas somente Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Nós vemos também aqui no texto que era uma igreja pequena em tamanho e em força, mas era uma igreja grande em poder e em fidelidade. Quando o texto aí está falando que tinham pouca força, talvez essa referência aí seja por ser uma igreja pequena, por ser uma igreja formada por crentes pobres, escravos. Só que tinha um porém. Era uma igreja pequena, mas era uma igreja que guardava a palavra de Cristo, né? Eles guardavam e não negavam o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus coloca uma porta aberta diante dessa igreja. A igreja de Filadélfia preferiu ser pequena, mas fiel a Cristo, do que ser grande e ser uma igreja mundana. Hoje nós sabemos que a maioria das igrejas tem abandonado o verdadeiro evangelho por um outro evangelho que Paulo disse em Gálatas que aquele que pregar um outro evangelho seja amaldiçoado. O evangelho que nós vimos hoje é um evangelho popular, um evangelho centrado no homem, não em Deus. A ênfase é o homem e não Deus. Jesus vai usar 3 símbolos nesta carta que regem toda a mensagem: porta aberta, chave de Davi e coluna no santuário de Deus. A porta aberta, esta primeira porta, é a oportunidade da salvação. Jesus diz que ele é a porta da salvação. Em Mateus 7,13 ele diz que a porta é estreita e poucos encontram, né? A larga, muitos já entraram por ela. Porque a porta larga representa pessoas caminhando para a destruição, para o inferno. E a estreita é a porta estreita mesmo, que não se pode levar bagagem, só passa um de cada vez. A segunda porta é a oportunidade de evangelismo, de evangelização. Jesus fala de uma oportunidade para se pregar o evangelho. Assim como Paulo orava, né, para que houvesse portas para que ele viesse pregar esta palavra, que é o santo evangelho de Jesus Cristo. Só que a porta estava aberta diante da igreja de Filadélfia. Só que eles tinham 3 problemas para aproveitar essa oportunidade da porta. Primeiro, que a congregação era pequena, como eu disse, né, crentes pobres, escravos, fazendo com que eles tivessem pouquíssima influência na cidade. Mas isso não era motivo para detê-los. Não é porque era pequena, a igreja era pobre, tinha escravos, que eles deveriam ficar temerosos. Eles de fato deveriam pregar.
expor o santo evangelho. O segundo problema para aproveitar a oportunidade é que havia oposição à igreja. Os judeus, que Jesus chama aqui de sinagoga de Satanás, perseguia a igreja. E hoje também tem a sinagoga de Satanás. Eu quero lhe dizer uma coisa. Você que quer viver o evangelho verdadeiro, o evangelho genuíno de Cristo, a palavra de Deus, saiba que haverá perseguições. Principalmente da maioria dos gospel, da maioria das pessoas que se dizem que são cristãos. Quando você começa a viver o evangelho da Bíblia, a palavra, as pessoas vão te perseguir. São a sinagoga de Satanás. E o terceiro problema para aproveitar essa oportunidade, né, dessa porta aberta aqui, é a ameaça da futura tribulação. Será que aquele momento seria o momento ideal para eles pregarem o evangelho? Será que não seria melhor eles recuarem? Não. Aprenda que não basta apenas guardar a palavra. É preciso proclamar a palavra. Não basta não negar o nome de Cristo. É preciso anunciá-lo. Não basta ser uma igreja bíblica. É preciso ser uma igreja missionária. A porta está aberta diante de nós. Precisamos aproveitar essas oportunidades que estão diante de nós. Quais são as portas que estão abertas diante de mim e de você? Ora, evangelização através de cultos, né? Convide as pessoas para ir ao culto na igreja. Quais oportunidades estão diante de nós? Evangelizar através de culto nos lares, né? É uma excelente estratégia. Convidar os seus amigos para estudar a Bíblia com você. Nós temos também a internet, né? Vídeos. Nós temos aí também cartas evangelísticas. Nós temos aí também CDs, DVDs que vocês podem gravar. Nós temos aí plantar igrejas, né? Um trabalho de plantação de igrejas. Enfim, a porta está aberta diante de nós, irmãos. Esta porta está aberta. Quando o texto diz aqui a chave de Davi, está mostrando que quem tem a chave tem autoridade, né? E o próprio Cristo é quem tem essa chave, que é a chave da salvação e a chave da evangelização. A chave da salvação Cristo tem pelo seguinte: somente Jesus Cristo, ele pode abrir a porta da salvação. Somente ele. Todo aquele que se arrepende, crê nele, pode entrar. Só que um dia essa porta estará fechada. Quer ver? Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Em Lucas 13, versículo 23. E disse-lhe Senhor, são poucos os que se salvam? E Jesus respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começar a desarestar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido da tua presença, tu tens ensinado as nossas ruas. Aí Jesus vai responder: digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim. Aí o texto vai seguir dizendo que ali haverá pranto, choro, ranger de dentes. Que coisa terrível, né, irmãos? A porta está aberta. Arrependa-se. Creia no Evangelho, porque um dia vai acontecer isso aqui. Senhor, eu era reformado. Senhor, eu era isso, era aquilo, eu preguei, eu fiz, eu curei. Aí ele vai falar assim: eu nunca te conheci. Nunca te conheci. Esse texto me confronta. Porque eu vejo que é possível uma pessoa se batizar, tomar ceia, e ainda assim ficar de fora da porta da salvação. Também eu falei sobre a chave da evangelização. Quando Jesus abre, ninguém fecha. Quando ele fecha, ninguém abre. Certo? E eu vejo que é necessário despertarmos para missões e para evangelismo, irmãos. Não adianta ficar estudando teologia. Calma. É necessário estudar. Não estou apoiando que não é para você estudar, não. Mas não adianta ficar estudando, guardando, e não passar para outras pessoas, não pregar. Tem gente que fica aí, denuncia heresia, coisa e tal, não prega, não evangeliza. Não... Evangelismo não é sair dando folheto dizendo Jesus te ama. Não é isso. Estou falando de pregar o evangelho no trabalho, na rua, seja lá onde for. E por fim,
Jesus ele nos promete uma grande recompensa, uma gloriosa herança. Ele diz: eis que venho sem demora. A herança que ele preparou é gloriosa. Cristo virá em breve, não precisamos de nada novo. Precisamos nós guardar o que temos para que ninguém tome a nossa coroa. Esse texto aí que fala sobre a coroa não está falando de salvação. A coroa no texto não é salvação. Aí é o privilégio de nós aproveitarmos as oportunidades de Deus na proclamação do Evangelho. Quando fala coluna no santuário do meu Deus, aí é porque se nós nos tornarmos peregrinos nessa vida, seremos uma coluna inabalável na próxima. Aqui nessa terra, os terremotos, eles abalam as nossas vidas, as tempestades, mas no céu, não. Não haverá lágrima, não haverá dor. O texto fala também sobre um novo nome. Esse novo nome, terá o nome de Deus, da igreja, Nova Jerusalém. Nós viveremos com ele em glória. Então entenda, a porta aberta é a oportunidade da igreja, a chave de Davi é a autoridade de Cristo e a coluna a segurança do vencedor. Cristo, quando abre as portas, nós temos que trabalhar. Quando ele fecha, nós temos que esperar. A porta está fechada ou está aberta diante de vocês? Com certeza está aberta. Então Cristo nos convida a primeiro entrar pela porta da salvação e em seguida pela porta do serviço da evangelização. Mesmo porque se você quiser ir para a porta da evangelização sem ter passado pela porta da salvação, você vai passar vergonha. E vão olhar para você e vai falar: Deus é mais aí na sua igreja. Não se converteu, você não é exemplo nenhum. Então primeiro entre pela porta da salvação. Que vocês possam viver as oportunidades, não os obstáculos. Filadélfia, igreja pequena, mas uma igreja fiel. Uma igreja que não negava a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Existe uma grande diferença entre um homem verdadeiramente convertido e um frequentador de igreja. Um homem verdadeiramente convertido é a menina dos olhos de Deus, enquanto que um frequentador de igreja é a garantia dos ovos de ouro dos falsos profetas e cães gulosos. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas.